Estamos no nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do Pod Ré. E o nosso tema para essa segunda temporada, né, Larissa? É amigos de profissão. Isso aí, no qual a gente vai trazer colegas de profissão, tanto da minha área médica, tanto da área do Henrique, que é de salão, tudo que envolve cabeleireiro. E vamos somar aí conhecimento, mais informações pra gente entregar para vocês. E, gente, esse primeiro episódio, para mim, mais uma vez, né? Todos são muito especiais e cada vez mais a gente vai trazendo. E já o primeiro episódio eu queria muito trazer, não conseguimos, mas esse segundo está aqui conosco a nossa convidada. Ela que já é minha amiga há bastante tempo, que para mim é uma referência, onde eu busco muito e muito das coisas. E quem sabe, quem me conhece, quem frequenta o salão sabe que eu sempre falo muito nela. E eu tenho como inspiração Danúbia. Ela é cabeleireira visagista de Itaperuna, cidade bem vizinha. Isso. E nos conhecemos. E a gente vai contar hoje não só como nos conhecemos, mas também toda a trajetória que trouxe esse marco, né? E esse sucesso todo pra nós. Danúbia, eu quero que vocês agora se apresentem, tá, gente? Ela vai falar um pouco dela e como iniciou essa profissão. Como você iniciou com os gostos, o que te levou a escolher Falar um ser pouquinho cabeleireira. da trajetória. Pode falar um pouco de tudo que você viveu bem no início de tudo. É um prazer estar aqui. Você sabe que você mora no meu coração. É um amigo de longas datas. Foi uma amizade que começou e colou, não teve jeito. A gente não se separa mais, apesar de ter me abandonado. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Eu não queria estudar. Uhum. E eu já fazia o cabelo das minhas amigas em casa, desde os 13 anos. Depois lá eu já dei uma elitizada, porque eu só sabia fazer o cabelo das amigas que tinha ar-condicionado em casa. Ah, maravilhosa. Porque Itaperuna é muito quente. quente. E eu comecei assim, né? Quando foi a época do vestibular, que todo mundo, minhas amigas, aquela estudando pro vestibular, aquela loucura toda, e eu tinha certeza do que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria, mas o que eu não queria eu tinha certeza, que era estar dentro de uma sala de aula, sentada. Eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia ficar parada, muito Mais agitada. proativa, né? Muito, eu acho. Eu acho que eu precisava de um remedinho. E como eu já tinha muito jeito com salão, a minha mãe falou: olha, eu vou, ou você vai estudar ou você vai trabalhar. Eu falei: estudar não tem condição, gente, eu não vou estudar. E aí ela pediu a cabeleireira dela, falou: olha, eu tenho uma filha que ela é super jeitosa, mas ela é muito levada, se você quiser. E foi assim, e eu comecei com 17 para 18 anos e nunca mais parei. Foi assim, paixão, eu queria sugar aquela mulher, ela trabalhava muito bem, trabalha até hoje lá em Itaperuna. E eu queria sugar ela de todas as formas, porque eu queria aprender. Foi assim, uma paixão mesmo, avassaladora, e amo o Ai, que eu que faço. bacana. E você começou fazendo o que no salão dela? no Eu início? comecei escovando, né, Escovando. cabelo, e ela era muito exigente. E ela falava assim, ela cortava um cabelo curto, pouco ralinho, tinha que dar volume, e a cliente tinha que voltar para ver se estava tudo ok. Então, Uhum. assim, eu fui treinada mesmo, testada e aprovada. Isso é bom, né? É Isso bom. excelente, No início de excelente. carreira, Foi isso foi muito assim, bom. sensacional. E eu suguei mesmo. Ela perguntava, ela dava um passo para trás, ela pisava em cima de mim, ela, dá licença. Eu queria ver o que ela estava fazendo, né? Muito curiosa, né? Aham. E foi assim. Danúbia, o total são quantos anos de profissão? Essa hora, gente, Vambora. vai fazer 24 anos. Isso é muito importante. Nesses 24 anos, Danúbia tem mais tempo, né? Que eu. Qual a Você sua teve idade, muita. Henrique? Só não Então. parece, tá? Não parece, não. Não, nesse tempo todo, né, nessa evolução que você teve dentro da área de cabelo, você cresceu, porque a gente tem aquele período, né, Danúbia, de crescer, onde a gente nasce, né, de dar os primeiros passos, mas depois tem que romper para se tornar um maior crescimento. E essa fase do sair desse salão que se iniciou, e enfrentar novos desafios, porque aí começa, a gente não tem muita noção, Larissa, que aí começa os outros desafios, Sim, que são é de maiores. você voar, Virar voar, e não ter mais empreendedora. aquilo, justamente, não ter aquele depósito mais de confiança.
né? E ser você mesmo, o próprio guia. Então, eu saí desse salão, eu creio que eu não sou muito boa de data, mas eu creio que eu devo ter ficado lá uns 2 anos. E eu fui para um salãozinho de bairro, num bairro bem humilde na minha cidade. E eu fiquei lá e eu trabalhava com cabelo afro, com relaxamento. E eu lembro que as minhas clientes já tinham que hidratar cabelo, já tinham que comprar produto. Elas tinham, eu anotava o dia que elas relaxavam, com quanto tempo elas tinham que voltar. Se elas voltassem antes, eu falava que eu não ia fazer. Se elas demorassem, eu brigava com elas. Então, assim, eu sempre fui muito corajosa e nunca tive medo. Então, eu não tinha medo de espantar as clientes. Eu tinha certeza que eu queria que as minhas clientes, todo mundo passasse, que a minha cliente falasse assim, quem faz o cabelo dela? Então, assim, mesmo muito nova, mesmo levada, eu tinha essa consciência já, né? Eu não sei se isso foi inato, se foi. Isso foi tenho certeza que foi um diferencial Como seu, foi? porque são poucos salões que fazem isso, de mandar lembrete para Isso há o 20 anos cliente. atrás. Era visionária, com Já. certeza. E era num morrinho, meu salão, os bêbados chegavam assim, falavam assim, achando que era botequim, eu falava assim, é um salão de beleza. Não tinha Respeite. placa, não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada. Tem cachaça para um vender, salão de não. beleza, sabe? Eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria um salão de beleza, não sabia quanto tempo eu ia ficar ali, mas eu dei meu máximo ali, né? Aí depois eu fui para um salão no centro da cidade, que eu fiz uma transição de carreira muito importante, que eu parei de relaxar cabelo e comecei a trabalhar com mecha, né? Isso há 18 anos atrás, mais ou menos, 17. E foi assim, um estouro, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar, eu trabalhava, né? Faz parte um pouco do meu temperamento, um vício de trabalho, e foi assim, uma trajetória com muita garra, muita força, muita coragem. Eu conheci Danúbia, nos conhecemos, você tava no antigo seu, que é ali No centro. no centro, né? Quando eu conheci Danúbia. E a primeira vez que eu fui, lembro que foi até um dia, fui passar um dia com ela. Meu conhecimento com a Danúbia foi bem bacana. Eu lembro que nós tínhamos um curso, né? O que nos uniu um pouco foi até Keune. Fomos no curso em Vila Velha antes, Keune. Essa parte de Minas, Itaperuna pertencia à Vitória, né? Eu sou de Seu, que era Vitória, Vila Velha ali. E o curso era muito Vila Velha, então a gente Aham. geralmente, eu amava, eu tinha feito também essa transição de uma marca para outra, então eu tinha que sugar ao máximo. E aí foi quando nós nos conhecemos, nós fomos juntos, mas voltamos junto, compramos a mesma passagem muito próximo do outro, e aí foi onde nasceu essa amizade. E foi quando eu conheci, eu já conhecia, você já estava num salão antigo, né, seu, que já era um espetáculo, já era lindo, e junto ela já tinha um campo de visão, uma mente diferente que eu não visualizava e eu ainda não visualizei dentro de mulher. Então foi o que me despertou, né, uma parte profissional, mas também uma outra parte muito importante, que é a parte de amizade nossa, né, que é de compartilhar. A Danúbia não tem medo de passar. Olha, eu até hoje eu ligo e falo, Danúbia, aonde você compra esse bebedouro? Eu quero bebedouro assim, é isso, pronto, é isso. Isso é diferenciado Henrique, eu dela. sempre falo que o sábio, ele não tem medo de transferir o conhecimento. Não tem necessidade. Transfere conhecimento sabendo que vai somar, que você vai crescer Justamente. passando isso. Agora, aquela pessoa medíocre, ela tem medo de passar o que ela sabe. Que ela tem medo do outro se tornar maior que ela. E eu acho assim, cada pessoa é tão única, né? E o cliente que senta na minha cadeira, de repente não senta na cadeira do meu colega de profissão, enfim, né? É muito único o ser. Sim. O que tem você passar o que você sabe, que você já viu lá na frente? Eu acho assim, fundamental. Eu tenho pessoas que fazem isso comigo. Eu acho que por eu fazer, chegou um dado momento que eu consegui, né? Uma pessoa que também fizesse isso comigo, isso é sensacional, É gente. muito bom. Uma das Essa coisas- troca engrandece a Nossa. gente muito, né? Uma das coisas que a Danúbia me ensinou, mas sem talvez saber que me ensinou, foi a questão da identidade. Que tá muito linkada à religiosidade, né? À fé cristã. Saber quem é você. Sabe? E isso foi um momento muito crucial, porque ela viu também uma transformação em mim, porque foi através dela que eu fui visualizando coisas e ela me mostrava muita coisa. Eu brigava com o Henrique, gente. Tem uma foto, Larissa.
Eu nesse brigava curso. com o Henrique. E ela sempre gostou muito dessa questão de imagem, né, da Núbia. E É a gente. importante. Muito, Sim, muito, com muito. E foi uma das certeza. coisas que ela me ensinou com de tudo. E aí a gente vai agora para um ponto, Larissa, muito, 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 muito importante. Que é um dos fatores dela estar aqui hoje, ser uma das grandes referências regional, aonde o visagismo levou ela. Que é o que tá agora no momento na vida dela, né? As pessoas veem muito ela agora, mas né, a gente acompanha o crescimento. Inúmeros, 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 inúmeros. Eu sempre fui um amigo calado, mas eu sinto e eu visualizo todo o tempo. Uma das coisas que ela me ensinou também, e ela fala muito isso nos stories dela a respeito do medo. Eu quero que você fale um pouco sobre medo da Núbia. E isso é um fator inicial, porque eu não posso deixar que você saia daqui sem falar isso. Um dia eu tava num culto e Deus falou comigo sobre medo. E eu falei, porque não é um sentimento que eu tive, nunca tive. E eu fiz um stories e Deus falou comigo assim, você vai falar de medo porque você não teve. Você não sabe o que é ter medo. E você tem essa autoridade para falar. Gente, nem quando eu inaugurei meu salão novo, agora tem 1 ano, eu tive tanto compartilhamento de stories, eu não tinha condições de responder o meu direct. Eu falei, gente, fiquei famosa, o que aconteceu? Não, era só o stories do medo. E eu fiquei muito feliz, porque como você vive aquilo, para você é normal. A gente Sim. costuma achar isso, né? Porque você conhece, você é uma excelente dermato, você acha que, todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe, né? Tem conhecimentos que chegam a gente primeiro do que os outros. E o medo, ele nunca foi um sentimento. Eu acho que se não deu certo, você aprendeu. Não é para você parar, é só um aprendizado. Se daqui para frente também não der certo, o que que tem? Começa de novo. Começa de Então, uma forma diferente. sim, você aprendeu ali, você não vai fazer a mesma coisa, né? Então, é um sentimento que não é de Deus, não é nosso, né? E nunca tive. E eu acho que isso me fez alavancar muito, porque eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu fazia uma meta e eu ia embora. Independente do que falassem, do que fizessem, porque se desse errado, ok, Virou deu errado. aprendizado. Vou começar de novo, né? Porque as pessoas têm muito medo que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Ah, e se der errado? E o medo paralisa, né? Paralisa. Se você deixar o Total, medo você não faz dominar, ele te nada. paralisa. E nunca tive esse medo, então, nunca me paralisou. Fiz muita coisa que não deu certo. Muita, nossa. Eu acho que eu não estaria nem aqui, né? Porque ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. E ninguém vai agradar todo mundo, né? Jesus agradou quem sou eu, quem somos nós, né? Então, foi isso. Mas, quando o visagismo entrou na minha vida, eu sempre estudei muito. Sempre. Na minha época, não tinha rede social. Na minha Apesar de ter fugido da faculdade, o que Aham. você gostava, que era a área do cabelo, você estudava e se Sim, era um dedicava. amor, intensamente, né? Eu ouvi dizer que fazia mecha em papel, eu falei, eu vou fazer um curso e nunca mais, porque a vida é feita de decisões. Você decide ir ou você decide parar. E eu decidi, assim, o tempo todo, todo mundo falando, você é louca. Eu falei, ai, tá bom, o que que tem? Pensava assim e segui em frente. E eu falei, nunca mais eu faço mecha na touca. Isso, sei lá quantos anos atrás. Porque eu trabalhava num salão que era todo mundo junto, a gente tinha uma patroa sensacional, que eu não sei como que ela aguentava a gente, que era um monte de moleque trabalhando sem juízo, mas a gente trabalhava muito. Eu acho que por isso que ela aguentava a gente. E foi lá. Mas o que que acontecia? As clientes sentavam na minha cadeira e eu fazia aquela técnica que eu aprendia, que eu fazia com tanta vontade, com tanta garra, achando que aquilo tudo ia ficar lindo. E a cliente voltava no outro dia e falava, ai, Danubiana, essa mecha, isso, agora então que foi a época do contorno. Aí o cliente falou assim, ai, tem que tirar isso aqui, parecia que ela ia arrancar da cabeça. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Mas ela me deu uma referência, ela me mostrou uma foto, o cabelo dela é maravilhoso, ficou até mais bonito, né? Do que a referência que ela trouxe. Ela não tá gostando, o que que tá acontecendo? E eu falei assim, não é a mecha, não é o corte, não sou eu e nem é ela, tá? É uma conexão que tá faltando aí. E o Henrique estava junto comigo, né? A gente começou porque tudo que eu ia fazer eu chamo Henrique, até hoje, tá, gente? Ele não me acompanha porque ele não quer. E
eu falei assim, vamos ter que saber o que que é isso. E a gente tem muito achismos. Eu tinha muita. Isso é brega, isso é feio. Gente, isso. E a gente tem que entender que a gente é pago para fazer a vontade do cliente da gente. Independente do que a gente acha, né? E foi aí que o visagismo surgiu, foi aí que veio essa paixão, foi aí que eu comecei a entender que cada ser é único, que cada olhinho fala uma coisa, que cada boca fala uma coisa, que cada estilo O fala ponto de uma coisa. partida, então, foi para aumentar a conexão do seu trabalho com o Hoje eu cliente. falo que o meu erro é zero, não tem uma cliente. Eu tenho toda quarta-feira, a minha funcionária manda para as clientes da semana. Você gostou do cabelo? O que que você. E todo dia, toda semana eu brigo com ela. Falei, você não tá mandando mensagem. Ela tem que me mostrar. Eu falei assim, como assim? Sim, pra você saber como é que tá seu Ela falou, trabalho. não, ninguém fala mais. Todo mundo fala, agradece, muito obrigada. E eu falei assim, tem dia que eu pego para olhar. Eu falei assim, ela não tá mandando, gente. Como assim? Né? Então, assim, é uma conexão com a cliente, é um respeito, é um amor. Eu já amava cuidar de pessoas, já amava colocar todo mundo lindo. Eu queria colocar todo mundo para cima, todo mundo para frente. A maioria das minhas amigas fizeram medicina e cada coisa, sabe? Eu falei, meu Deus, obrigado pela minha profissão, que todo mundo chega aqui tristinho, eu saio todo mundo eufórico, feliz, né? É uma transformação, a gente que mexe com imagem, você sabe disso Sim. também, a gente mexe com a emoção do cliente, né? Sempre ele sai melhor. Então, assim, é uma profissão enriquecedora. E o bacana, o da Nubia, é que trazer o visagismo para sua vida profissional te trouxe outros benefícios e outras pontes, outras visões. Fala um pouco disso também, na sua vida pessoal, na sua vida como mãe, como esposa. A gente quer saber também um pouco, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito forte, né, Carlos Henrique? E Ah, porque primeiro bate na gente, não tem como você autoconhecer o outro. Primeiro é você. E aí depois sim, você ramifica. Então foi assim um baque gigantesco. E eu agradeço muito a Deus mesmo por eu ter feito visagismo, porque eu acho que eu ia matar meus filhos, meu marido, que cada um de um temperamento. Eu sou muito agitada, eu sou muito firme, eu sou muito forte, mas não é todo mundo que é assim, né? Eu lembro que E quando nem é todo mundo que suporta uma pessoa assim. não, eu lembro que a minha filha devia estar com uns 10 anos. Eduarda, limpa aqui. Ela pegava o paninho. Como assim, né? São pequeniníssimas coisas. Falei, como que ela tá limpando isso aqui sem ser tão mais rápido? Mas ela não é rápida. E quando eu cheguei do primeiro curso de visagismo que eu fiz, eu falei, minha filha, perdoa a mamãe, porque olha. E agora me irrita, né? Quando ela faz as coisas muito devagar. Agora, sabe o que que eu faço? Eu viro as costas, deixo ela fazer. Então, a convivência com meu marido, com meus filhos, com meus funcionários. Eu saía do salão 3 da manhã, estava lá às 7. Eu queria que eles fizessem a mesma coisa, só que eles não estavam aguentando, eles estavam saturados. Eu, por ser muito intensa, eu trabalhava e aquilo para mim fazia super bem, né? O que que o cabeleireiro quer? Uma agenda lotada. E eu sempre tive uma agenda lotada, até no meu salãozinho no São Mateus. Porque eu acho que quando você faz seu trabalho bem feito, não tem como não Sim, você vir o entrega o seu resultado. melhor. E era isso que acontecia. Eu queria que as pessoas fizessem do meu jeito. Hoje em dia, não. Eu coloco cada um na sua posição, Isso gerava né? sofrimento para você Tô- E também. para E eles. para eles, com e certeza. Danúbia, o visagismo também não é só para nós que trabalhamos com cabelo, né? Fala um pouco disso também para os estilos de pessoa, para as Eu pessoas ao acho redor. assim que todo mundo que trabalha com o público tinha que fazer o visagismo. É, porque é uma importância muito grande. Esses dias eu estava na academia e uma menina chegou e falou assim: ai, Danúbia, é que eu falei sobre a intuição, né? Sobre o queixinho, sobre a mandíbula. E ela falou comigo assim: meu marido, Danúbia, não tem queixo. Eu falei, ai, ele pensa, 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 fala, 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 estuda o que vai fazer e não faz nada. Ela, você nunca viu meu marido, como você sabe disso? Falei, porque ele tá sem queixinho. Fala pra ele pra ir num dermato de É, excelência, alguém que faz harmonização facial, é. pra colocar um queixinho Mas nele o que vai problema é que mudar não a é vida todos dele. dessa área de harmonização que pensam no visagismo. E o visagismo ajuda demais. Exatamente isso. É entregar o que está faltando no paciente ou o que o paciente tem, né? O que ele se expressa, mas
falta ali no cartão de visita dele. Muitas vezes é uma mulher empoderada, mas tá com aquele queixo retraído. Então, você alonga esse queixo para ela poder demonstrar E mais até também isso. nas questões, né, pra quem faz transplante também, seus Cabelo, amigos com de fazer certeza. transplante, tem que ter essa noção, né? É um assunto Tem, agora que de três, né? Agora entra tem. todo mundo aqui junto, Não. O dentro dos visagismo tá limites da muito na onde área da poder. dermatologia também. Entra do que pode, do que não pode, e assim sucessivamente. É uma das coisas que eu percebo, né? Da Nubia. E nitidamente, depois do visagismo, não só depois, mas também com tudo que a Danúbia vinha, foi uma enxurrada, assim, de coisa boa e de crescimento profissional. Eu acompanho ela, acredito que desde 2017, 16, 17. 16. Isso. E assim, eu acompanho, eu vibro daqui, visualizo e entendo. Eu falei assim, quantas vezes eu já falei assim, falei, Danúbia, é o seu momento? Vai. E é isso que traz. Então, assim, o visagismo é que eu vejo o que a Danúbia falou, dentro de você se limitar com os outros e saber a deficiência. Eu ainda tenho um problema muito sério, Danúbia, com isso. É porque a gente quer muito pros outros, né? E às vezes a gente tem que querer mais pra gente. É conhecer e dar limite. O visagismo, ele só entra numa parte, Danúbia, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo para as pessoas que, né, te seguem e que sentam na sua cadeira, é que tem toda uma formação. Sim. E tem gente que fala que é visagismo e fez um workshop de visagismo de 30 minutos. Na verdade, o que é visagismo em si? Sabe? Visagismo não é uma coisa que um quadrado que se põe em todo mundo. É porque quando eu comecei a montar meu curso, eu fiz o curso para todo mundo, eu não fiz o curso para cabeleireiro, porque até a arquitetura do meu salão, eu falei com. Eu amo linha reta, é do meu perfil, mas nem todo meu cliente que entrar ia amar linha reta. Ia se sentir meio quadrado, meio frio, meio distante. E eu coloquei poltronas redondas, fiz questão de fazer um círculo no meio do salão. Tem as cadeiras quadradas, sim, que eu amo sentar nelas. Até isso, gente. Tem lugar que você se sente mais confortável. Por quê? Porque te abraça, seu temperamento tá ali, a sua personalidade tá escrita ali. E eu fiz isso no salão. Para todo mundo se sentir bem, aconchegante, que eu quero que o meu cliente tenha uma experiência lá no salão. E até isso o visagismo ele me ajudou. Então, assim, quando eu comecei a procurar na internet, visagismo, seu rosto é redondo, cabelo quadrado. Eu falei, meu Deus, todo mundo da Terra que tem rosto redondo vai ter que ter o cabelo quadrado, como vai ser isso? Né? O que te expressa? O que você quer expressar com a sua imagem? O que você quer da sua vida? O que você. Não tem um padrão, não tem uma caixinha, não tem uma forma. Cada um é especial, cada um de um jeitinho. Deus fez a pessoa, cada um do seu jeitinho tão especial, né? Todo mundo tem seu lado bom e lado ruim, né? Basta a gente aguçar, alimentar aquele, né, que a gente quer que sobressaia. E agora nós vamos para uma questão mais avançada da Núbia, que é a questão, né, o ponto que você falou sobre o seu curso. Nós vamos também quero que você divulgue, fala um pouco dele. Eu vivendo uma experiência, porque às vezes eu ainda vou lá, a gente e a gente sofreu um teste de acho que 10 minutinhos visualizando, né, ao redor, o ambiente, né, aquela questão elevada. Porque o visagismo da Nubia sabe que hoje ela conhece o cliente dela ao rodar a maçaneta do salão. A forma com que ele chega, ela já entra dentro do temperamento. Já Fala faz um aquela pouco. leitura comportamental. Isso, fala né? um pouco desses temperamentos, só para as pessoas entenderem, para não ficar tão vago, Danúbia. Então, cada temperamento, a pessoa tem um jeito de andar, de sentar, de gesticular. Então, ela não precisa abrir a boca. Do jeito que ela entra lá no meu salão, se ela cruza a perna, se ela senta jogada, se ela senta quietinha, até o tom de voz, né? Eu falo com a minha cliente, eu tenho uma cliente que ela chegou no salão muda, parecia que ela estava com medo, assim. E aí, sempre a minha recepcionista que vai atender, eu larguei a minha cliente que estava na cadeira e fui falar com ela. E eu falei baixinho com ela, que isso é difícil pra mim, tá, gente? Eu falei baixinho com ela, eu olhei dentro do olho dela, eu tocava nela. Gente, ela é minha cliente. Não precisa uma Você conquistou. clientaça.
que eu tenho. E se eu chegasse falando alto, se eu não fosse lá falar com ela, eu tinha perdido aquela cliente. Então, por ela ter um temperamento melancólico, afloradíssimo, do jeito dela andar e do jeito que ela sentou, eu falei, calma que eu vou cuidar dela, ela vai se sentir. E quando eu mudei para o meu salão, eu falei, ai meu Deus, pensou se ela não vem? Ela falou, eu fui muito bem tratada aqui, eu me sinto à vontade. Então, não é que você tem um temperamento que você não vai entrar num lugar grandioso, não, você vai, mas você precisa ser recebida do jeito que você gosta, que você se sente à Você vontade. humanizou Sim, isso. total. E é o que as pessoas mais querem. Ter tratamento humanizado, né? Sentir calor naquele tratamento. É a experiência que conta. E é tão bom quando você quer rápido, você quer agilidade. Hoje, num mundo tão superficial que a gente está vivendo, tão imediatista, a gente ser tratada dessa forma faz muita diferença. Muita diferença. O que a gente trabalha muito é personalização, né, Danúbia? Total. E é isso a bola da vez. Eu acredito na personalização didática de cada uma. E assim, automaticamente, gente, pegando o gancho, e isso, de certa forma, você consegue atingir um certo grau de maturidade e de clientela fora do normal. Eu ia no Danube, eu vi e falei, gente, que agenda cheia, salão lotado. Eu falei, gente. E aí é onde você vai percebendo, você vai visualizando e você vai alimentando isso. A personalização, as pessoas, é o seguinte, eu até tenho esse campo de visão, embora hoje a gente tenha bastante movimento, mas assim, o que a Danube falou, parar e ir até o cliente, você ir até o seu paciente, médico é mais personalizado, vocês são muito personalizados, né? Essa questão. Porque de salão já é totalmente diferente, vem de um modelo antigo essa não personalização. Personalização é uns 4 anos. A pandemia que deu uma pesada no meio disso, e as clientes falaram assim, opa, eu não quero ser tratada como mais uma, eu quero ser tratado como a cliente. Então, de certa forma, você pode ter 50, mas você tem que saber como chegar e como abraçar e como diferenciar aquilo. Entrando dentro do contexto, novamente, da personalização, o que você, Danúbia, vê? Porque a gente atende, né, 100% do nosso público. A gente tem aquele público personalização. E a gente tem aquele público massa, que é aquele público que está atrás da moda, né? Do cabelo, que chega com uma foto. Porém, novamente, falando no último podcast que nós fizemos da primeira temporada, eu falei sobre a cliente, falando até que seu irmão, dela visualizar um cabelo e falar, eu quero esse cabelo, mas na verdade o que ela queria era Era a um cor da detalhe, né? comprimento dela. E aí, de certa forma, se você não entende isso, você vai achar o seguinte, se você não entende a personalização, você vai colocar o cabelo da foto e o que a Danube falou atrás. A cliente vai ficar louca. Aí é onde que vai ter aquela massa, né? Hoje você atende 10, amanhã você atende 14, porque as 4 de ontem que não gostou do cabelo volta. E o porquê disso? Mas você também tem que entender que, às vezes, essa personalização vai ser uma ruptura que você vai romper com ela, que ela vai ter que segurar ali por 3, 4 dias. Geralmente, quando a gente faz, porque as pessoas elas querem resultado rápido. Pronto. Quando a gente faz uma ruptura, por exemplo, o seguinte, a gente tem uma cliente totalmente melancólica, né? Vamos pegar o gancho ali da Danube, totalmente melancólica, totalmente distante, não gosta Mais de muito, fechada. não gosta de muito toque, assim sucessivamente. Ela quer um cabelo harmonia. As pessoas elas vão se sentir acessível a ela. Só que quando chegar, vão conhecer uma outra pessoa. E aí ela quer esse cabelo harmonia. Aí eu deixo bem claro o seguinte: é a mesma coisa que eu acredito que a Dona B faz. Vou fazer esse cabelo, porém pode acontecer isso, 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 isso. Qualquer coisa você nos liga. Automaticamente. De 10, 2 liga. Olha, Henrique, acho que a gente poderia subir um pouco. Será que a gente pode encurtar uma base um pouco mais reta? Porque é o seguinte, assim, a imagem qual ela busca, ela não conseguiu carregar. E o cliente também tem que entender. É a mesma coisa ir numa clínica médica e falar o seguinte, assim, com você. Eu quero que você coloca... Eu já fui lá. Eu falei assim, preencha. Você falou assim, não, vai preencher. Não vou preencher por causa disso, disso, disso. E caso você preenchesse, depois eu ia entender. A gente tem esse entendimento. Sim. Mas qualquer coisa que a gente vê mais, eu acredito que você vai ter muito isso. Quando você faz algum procedimento que incha muito, no outro dia o paciente já tá lá.
Mas vai ficar muito inchado? Gente, você tem que esperar o tempo de adaptação. Tudo E esse tempo de adaptação, ele encaixa também dentro do visagismo. Não é que nós erramos, nós precisamos de adaptar com adaptar, porque é uma isso. nova imagem, né? Justamente. Se a cliente ela quer uma imagem que ela precisa expressar, não é o que ela quer, mas ela precisa expressar para aquele momento da vida que ela está vivendo, tem que sustentar, né? Porque aí entra dois, tem a personalização, caráter e harmonia. O que que ela quer? Isso a gente consegue captar. Mas o que que ela consegue carregar? É o que a gente deixa também. E não é justificando, é trazendo essa ilusão do visagismo, porque talvez a gente vai estar falando de uma imagem muito objetiva, mas também que tem uma dependência disso. E o além um pouco aflora. Não adianta também só um cabelo lindo e maravilhoso. O corpo todo tem que conversar. Eu falo que tudo comunica. Tudo comunica. E você tem que pegar tudo que você tem, que você aprende, a seu favor. Pronto. Né? Porque tudo comunica, tudo quer falar alguma coisa. A roupa, o cabelo, o jeito de olhar, de andar, acessório, tudo comunica. Basta você saber utilizá-los. Utilizar a nosso favor, Danúbia, né? e assim, uma das curiosidades minha quando você presta uma consulta, porque a gente sabe que você faz 2 tipos de consulta. Primeira consulta é uma consulta rápida, visual na cadeira, e aquela consulta de uma mudança um pouco mais evoluída, você faz uma sala fechada. E eu já vi a sala dela nos stories, é incrível, é lindo. O salão dela, gente, Quero ir lá conhecer. é um dos mais lindos do mundo. Eu vou em São Paulo, a gente vai vendo um monte de coisa. Tem uns que traz decepção, mas o dela, até eu virar da escada, é diferente. Então, assim, fala um pouco como que é essa área de se trabalhar. É uma sala um pouco mais fechada? O que que você compõe lá? Quais são os tipos de materiais que você gosta de trabalhar? O que que você pede? Quando eu faço a consultoria, a gente fala das imperfeições do rosto, né? Eu falo que a pessoa pode ir no melhor harmonização facial, a pessoa que faz melhor harmonização facial, e ela não vai conseguir colocar perfeição ali. Ela vai ter disforme no rosto dela, não tem como, né? Porque o rosto, com o passar do tempo, ele tem evoluções, né? E quando eu faço essa parte na consultoria que eu falo do inato e do adquirido, a pessoa fica assim: como assim? Eu falei, porque antigamente você era uma pessoa assim, 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 e hoje, com tudo que você viveu, com as suas crenças, com o ambiente que você vive, você se tornou essa e essa pessoa. Então, quando eu levo esse tipo de informação, eu falo assim: meu Deus, é isso, e agora? Né? Eu falei, agora você se conhece, você vai ver o que que você quer, e a gente vai conseguir junto, porque 70% de quem você é tá falando no seu rosto. Tem gente que fala que é 80. Vamos falar os 70 pra gente ficar meio ali. E o resto, o seu corpo vai falando. Mas 70% tá ali no seu rosto. Por isso que é tão importante um dermato, um cabeleireiro, né? Tão importante um cabelo, né? Você pode estar com a melhor roupa do mundo, você colocou o cabelo tá feio, você não quer, né? Então eu costumo dar um tempo pro meu cliente para ele entender o que está acontecendo, né? Eu peço ele para andar, eu falei, levanta, para falar como que ele anda. Eu falei assim, eu ando assim? Eu falei, gente, você tá andando. Para mostrar a ela o temperamento dominante dela, que todo mundo oscila um pouquinho em cada temperamento, mas o dominante dela, para ela saber quem é a força dela maior, o que, que ela tem que melhorar, né? Porque todo temperamento tem seu lado bom e o lado ruim, uns muito mais ruins do que bons. Mas, e é isso. Então, como a gente mexe muito com o emocional do cliente, eu preciso dar um tempo para ele voltar, para depois sim a gente fazer uma mudança. Isso. E também dentro dessa consultoria, o Danúbia, o cliente ele tem que se abrir. Sim. Tem que estar apto para isso, né? Ele tem que se que ir de corpo permitir. e alma e espírito ali, porque não adianta se ele não abrir. Eu a já gente... peço uma foto antes, de perfil de frente, já faço uma montagem, que a gente tem uma montagem que a gente faz, até para, quando eu falo do inato, do adquirido, eu apresentar, que ela fala assim, "Ah, meu Deus, né? Quem você era na sua infância, como você nasceu, e o que as coisas da vida foi te fazendo você ser, foi te transformando. Então, assim, é muito especial, não é só sobre um cabelo, não é só sobre uma maquiagem, não é só sobre uma roupa, não é só sobre um acessório. É sobre vida mesmo. Vai muito além, né? Isso. Legal. E dentro do seu curso que você faz, Danúbia, ela tem um curso online, tá?
o que você aborda, porque a gente já percebeu, pelo que você falou, dentro do seu curso você traz o visagismo para todos. Fala um pouco desse curso aí para Fala nós. também aonde acha o curso, seu Instagram, fala seu arroba pra gente. Justamente. Então, meu curso, a gente teve um lançamento e a gente vai fazer de novo esse lançamento, né? Que eu tenho que dar atenção às pessoas que compraram, porque é muita informação, eu falo assim. Até Com porque assessoria, né? então a gente deu esse tempo, mas a gente vai voltar. Sempre o link vai estar lá no arroba do meu perfil, que é da Nubia Fortuna. E o que aconteceu ali no curso? Eu queria fazer um curso para todo mundo, porque o que acontecia? Eu mandava uma mensagem para um consultório médico. Aí eu coloquei lá assim: quero fazer tal procedimento. Aí a pessoa me mandou uma chuva de fotos de antes e depois, uma chuva de explicação. Eu não leio mensagem grande. Uhum. Que a maioria não lê. Porque quando você vai lá no WhatsApp e fala assim: oi, boa tarde, eu queria marcar tal procedimento, ela não está perguntando. Você sabe o que faz? Você sabe o resultado? Ela não perguntou isso. Se eu pergunto assim: olá, boa tarde, eu queria saber sobre o procedimento. Não foi isso que eu perguntei. Então, as pessoas elas estão massificando tudo. E vão. Eu gosto de ser bem atendida assim. Porque tem cliente que eu ofereço café, cappuccino, água, ofereço ela o dia inteiro. Se ela fica no meu salão 4 horas, eu ofereço o dia inteiro. Tem cliente que eu ofereço uma vez. E se ela quiser, ela pede. Porque ela vai ficar irritada Ficar toda hora. se eu ficar toda hora falando. Agora, tem cliente que se eu não oferecer o tempo todo, ela fala assim, nossa, me deixou de lado. Nossa, não tá nem me dando confiança, ela tá dando atenção a outra cliente. Então, do momento que você sabe que eu queria e eu consegui que a cliente tivesse desejo de estar no meu salão, que ela estivesse feliz, que ela estivesse plena. Tanto que no meu salão, se você chegar lá, eu não vou te chamar de doutora. Não. É você. Você é especial, você é único, você está ali para relaxar. Pode ser um juiz, pode ser uma juíza. Esquece o Ela trabalho. chega lá no salão, eu tenho uma juíza que ela chega lá no salão fazendo, eu falei, nossa, que bom que você está fazendo isso. Eu posso te esculachar, porque agora você está de manicure. Entendeu? Porque ela se sente à vontade, independente de quem ela seja, ela é juíza na minha cidade e ela se sente super à vontade. Então, é isso que eu queria. Porque tá tudo tão padrão, tá tudo tão numa caixinha. Você tem que ser nada, você tem que ser quem você quiser ser, quem você é feliz. A vida é tão rápida, você fica se encaixando em moldes, né? Então, que seja leve. Meu curso eu fiz para isso, para todo mundo entender. O arquiteto que fizer o curso, ele vai. Quem fizer harmonização, quem é loja de decoração, quem atende público com roupa. Gente, quantas roupas você compra? Você chega em casa e fala assim: nossa, o vendedor falou que foi bonito, eu não consigo vestir Não isso. consegue vestir. Isso, você não entende as linhas do cliente, você não entende a forma do cliente, o gesto do cliente, você já sabe se ele é leve, se ele não é, se ele tá firme, se ele não tá. Então, assim, é isso. Meu curso foi. E ele é libertador, sim. Eu acho que quem fizer não vai sair de lá a mesma coisa. Em casa, com o marido, com o filho. Vai ser assim. É libertador, sim. Tô até com vontade já de fazer. Larissa, que chuva de conhecimento. Muito que bom. chuva. Foi um dos mais marcantes aqui, que a gente teve bastante assunto e que conseguimos todo mundo apanhar. Dar caixinha, e acrescentar justamente nessa nova temporada. Eu só posiciono uma coisa, Larissa. Abrindo essa nova temporada, nós trouxemos o futuro para quem está nos assistindo. Isso aí. Nós não trouxemos qualquer coisa, nós trouxemos o futuro. Nós estamos com 3 profissionais aqui e 3 profissionais de futuro. Falar de personalização hoje, ainda pós-pandemia, é o futuro. Então, você que tem interesse, da Nubia tá ali, tá, gente? Já tem curso online. Visualiza, ela tem bastante conhecimento, ela tem bastante... Deixa eu falar um pouquinho da pandemia, rapidinho. Pode sim, bora. Na pandemia, eu já era visagista. E eu levei um susto com aquilo. Eu não, a terra, né? E eu falei, e agora? A minha cidade, ela ficou só 15 dias com o salão fechado. E foi a época que eu afundei no visagismo, sim, total. Porque eu só tinha o olho da cliente e o formato da testa para eu identificar quem era ela. Porque no começo ali eu não podia pedir ela para baixar a máscara. Eu tinha que cortar o cabelo dela daquele jeito. Eu tinha que recebê-la daquele jeito. E pelos olhinhos, gente, eu sabia quem estava morrendo de medo e quem não estava.
né? Então, como o meu salão era muito grande, eu colocava, vocês duas não tá com medo, tá? Fica vocês duas juntos. Você que tá com muito medo vai para uma sala sozinha. Então, eu consegui que o meu salão ficasse com movimento o tempo todo. Tinha a hora que chegava uma cliente que ela tava com tanto medo que eu falava com meus funcionários, todos entram pra cozinha. E ela ficava ali sozinha. Então, eu comecei ali. Foi ali que eu falei, cara, é a mudança de vida. Eu tenho que falar isso para as pessoas. Eu não posso ficar com isso só para mim. Foi aí que eu falei, eu tenho que fazer um curso. Bacana. É isso. E trazendo após a pandemia, esse futuro, e já é futuro. E quem a gente já tem essa visão, né, Danúbia? Quem não entrar, quem não se associar, me desculpe, mas o mercado tá aí pra limpar e levar. Engole. Então vamos ficar bem atentos a isso. Gente, eu quero agradecer, tá? A essa minha amiga, minha companheira. De vida, de curso, de profissão. Obrigado pelo carinho. Sei que num dia de gravação é bem difícil largar uma vida, largar uma profissão, largar um salão tão Veio lá de movimentado Itaperuna. e nos honrar com a sua presença aqui, tá? Eu fico muito feliz por isso e por várias outras coisas de tê-la na minha vida. E ontem mesmo a gente estava conversando no salão e eu conversando com uma cliente e eu falando de Danúbia pra ela e ela falou assim, não, é isso mesmo, são pessoas assim que a gente tem que ter na nossa vida. Gente que leva pra frente. Justamente, que soma, justamente. que empurra, né? E que empurra. Se agarrar, empurra, né, Danúbia? É isso aí. E é isso. Danúbia, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa te abençoar. Obrigada, Danúbia. Foi um prazer imenso te conhecer. Já quero ir lá conhecer o salão. Já quero Pode fazer esse ir. curso de visagismo. Porque meu conhecimento de visagismo é um pouco limitado. Eu já fiz alguns cursos dentro de curso de harmonização. Mas eu queria aprofundar mais, que eu acho importantíssimo. Melhorar essa leitura do paciente. Isso faz toda a diferença. Obrigada. Faz sim, Uma eu quero honra. agradecer. Amo sua vida, Henrique. E essa mulher linda com esse cabelo maravilhoso. Você arrasou. Obrigado. E eu tô muito feliz de estar aqui. Fiz questão mesmo de bloquear a agenda, de vir cedo para estar aqui, que vocês são muito especiais. Gente, e assim a gente se encerra mais um primeiro episódio da nossa segunda temporada com essa amiga de profissão incrível. E é isso. Pra quem pode nos ajudar com os likes, né, Larissa? Gente, aproveita já, deixa o like, começa a seguir nossa página no YouTube e nosso Instagram, que é @podhermuriaé, tá? E contamos com like. Obrigado, gente.